redação de artigo, orientado pela professora doutora da disciplina Epidemiologia, Andréa Monteiro de Amorim. O artigo foi realizado pelos acadêmicos do curso de Medicina da FTC, Andressa Neves, Hanna Gabriele, Nívia Lins, Marcele Mascarenha, Manuela Leal e Maria Marques, com o tema Perfil epidemiológico dos óbitos por infarto agudo do miocárdio no Brasil durante o período de 2010 a 2016. Então, introduzindo, as patologias cardiovasculares se destacam atualmente como importante problema de saúde pública tanto no Brasil como no mundo, uma vez que estão relacionadas a altas taxas de incidência e mortalidade. Nesse contexto, a doença arterial coronariana é a principal gênese de diversas manifestações clínicas, como a ressaltada nesse artigo, o infarto agudo do miocárdio. Cerca de 90% dos casos de infarto ocorrem pela obstrução dos vasos coronarianos decorrente de um trombo, que vão gerar uma isquemia, posteriormente uma necrose do tecido subendocárdico, que vai gerar uma disfunção diastólica do coração. Anualmente, estima-se a ocorrência de 300 a 400 mil casos de AM no Brasil, com cerca de 60.080 óbitos. A cada 6 casos, um evolui para o óbito. Também é estimado que em 2020, cerca de 40% de todos os óbitos irão ser devido a doenças cardiovasculares, tendo o IAM como a principal causa isolada. Nesse sentido, a taxa de óbito por essa patologia no país, segundo o DataSUS, é de 604.613 casos durante o período de 2010 a 2016. Isso ocorre, provavelmente, devido às recentes mudanças dos hábitos de vida da população brasileira, as quais englobam condições consideradas fatores de risco para o IAM, como sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo. Além desses fatores, vamos ter o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, que em 2015 foi de 75,8 anos. Nós vamos ter, então, o alargamento da base da pirâmide demográfica com o aumento do número de idosos. O aumento desse grupo senil pode estar relacionado a algumas comorbidades, como a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus e a dislipidemia. Essa relação entre os fatores citados e comorbidade, podemos fazer uma associação com o aumento da taxa de mortalidade por IAM no quadro nacional. Portanto, o presente estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico das pessoas que vêm a óbito devido ao IAM, para que, dessa forma, possamos analisar os possíveis fatores de risco mais associados a essa patologia. Portanto, esses indivíduos ficam sujeitos ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares por IAM, procurando o atendimento emergencial hospitalar. Muitas vezes já em estado grave, esses indivíduos acabam por vir a óbito. Além disso, nós vamos ter uma sobrecarga nesse serviço terciário, mostrando assim, ficando bem evidente a importância da atenção básica de saúde, que além de prevenir essas comorbidades, consequentemente os seus óbitos, subsequentemente nós vamos ter uma diminuição também dessa taxa de mortalidade por IAM no Brasil. O método utilizado para formular o presente artigo foi do tipo transversal. Abrangiu todo o país, os 26 estados mais o Distrito Federal. Foram utilizados os dados do DataSUS, onde foi realizado um estudo do perfil epidemiológico descritivo sobre as causas de morte por IAM no Brasil, entre o período de 2010 e 2016. Esses dados tiveram como perfil sexo, a faixa etária, escolaridade e a etnia. Decidiu-se pelo estudo abrangendo todo o país para que fosse possível obter uma visão mais ampla e realista da mortalidade por essa doença que é tão incidente a nível nacional. Então, para a realização do estudo, foram feitos cálculos envolvendo o coeficiente de mortalidade por essa enfermidade, através da utilização da fórmula padrão para obter os indicadores, a partir de número de óbitos durante esse período sobre a população exposta. Então, foram feitas duas tabelas envolvendo os seguintes períodos, de 2010 a 2012 e de 2013 a 2016. Em cada grupo desse, foram avaliados o número de óbitos e foram relacionados à faixa etária de cada sexo. Foram notificados 604.613 casos de óbito por IAM no Brasil entre o período de 2010 e 2016. A partir disso, foram analisadas algumas variáveis. Nessa primeira tabela, tivemos a variável sexo, com predominância do sexo masculino. Com relação à idade, tivemos a predominância dos 70 anos ou mais. Com relação à escolaridade, predominou 1 a 3 anos.
E com relação à etnia, tivemos branco, com 57,13%. Continuando, foi também feita a segunda tabela relacionando a faixa etária com cada sexo, no período de 2010 a 2012. Foi possível observar que houve o maior número de óbitos masculinos na faixa etária de 50 a 69 anos, enquanto os femininos prevaleceram na faixa etária de 70 anos e mais. Em seguida, também foi construída a terceira tabela, onde foi possível relacionar a faixa etária também com cada sexo, só que agora no período de 2013 a 2016. Então, nós podemos observar que os óbitos masculinos continuaram prevalecendo na faixa etária de 50 a 69 anos e os femininos também continuaram prevalecendo na faixa etária de 70 anos e mais. O estudo também evidenciou um aumento progressivo da mortalidade por IAM com a avançada idade. Foi notado o maior número de óbitos entre os homens, provavelmente devido à exposição desigual aos fatores de risco conhecidos da doença. Em relação às mulheres, apresentaram menor número devido ao maior cuidado que apresentam com a saúde em relação aos homens por questões socioculturais. Com relação à maior incidência entre os idosos, deve-se a associação de forma direta ao acúmulo de exposição de fatores de riscos ao longo da vida. Vale lembrar também que a própria senilidade já é um fator de risco. Em relação à escolaridade, é possível inferir que pessoas com menor acesso à educação estão mais sujeitas à mortalidade por IAM, uma vez que vão ter menos conhecimento sobre a doença e seus fatores de risco associados. Foi observada também uma maior mortalidade de brancos em relação aos negros, diante dessa patologia. Nesse contexto, destacam-se questões socioculturais, uma vez que é perceptível que etnias brancas possuem melhores condições de acesso à informação e serviços de saúde. Portanto, conclui-se que os negros acabam morrendo menos por IAM que os brancos, uma vez que os primeiros possuem expectativa de vida menor, devido a óbito por outras causas de doença. Então, concluindo, a partir do estudo realizado, foi possível traçar o perfil epidemiológico dos óbitos por IAM durante o período de 2010 a 2016, sendo constituído por homem, branco, 70 anos ou mais, escolaridade de 1 a 3 anos. Além disso, também foi verificado o aumento da mortalidade por IAM em ambos os sexos, tendo relação direta com o envelhecimento. Isso tem provavelmente origem nas desigualdades sociais e sua relação com a saúde. Também é ressaltada a correlação com o estilo de vida da população brasileira, caracterizada principalmente por maus hábitos alimentares, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo. Isto corrobora com as comorbidades que essa população costuma apresentar, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia. Vale ressaltar que muitos brasileiros não possuem orientação adequada quanto ao controle de suas patologias, o que favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como o IAM, destacado neste artigo, e também fatalidades, como o óbito. Dessa forma, de acordo com os achados nesse artigo, é fundamental que os profissionais de saúde amplifiquem os esforços para garantir maior longevidade e melhor qualidade de vida de seus pacientes, através de orientações quanto à prevenção dos fatores de risco e manejo das comorbidades associadas ao IAM. Portanto, é importante ressaltar a necessidade do melhor acesso aos serviços de saúde, pautados essencialmente na atenção primária. Dessa forma, almeja-se alterar a presente realidade de alta prevalência de óbitos por IAM no Brasil. Então, dessa forma, concluímos a apresentação do nosso artigo.